E eu quero compartilhar com vocês hoje uma história que aconteceu comigo. Eu quero que você coloque nos comentários sobre o que você faria na mesma situação que eu estava. O que aconteceu comigo, que aconteceu essa história na minha antiga igreja, com uma irmã da igreja, né? O mais triste é que a gente é irmão da igreja, se cumprimenta, dá a paz do Senhor, não é verdade? E o primeiro ano que ela chegou na igreja, ela fez a festa de aniversário dos filhos e me convidou. Só que foi naquela época que tinha terminado ali o período mais crítico da Covid, então eu estava sobre uma gripe, uma virose muito forte, e eu estava até febril, bem doente. Eu não quis ir para a festa de criança, onde havia muitas crianças, então eu achei por bem não ir, né, no primeiro ano. No segundo ano, ela não me convidou. Como essa família era uma família assim, bem próxima de mim, como eu era coordenadora do trabalho da oração da igreja, e eles participavam do trabalho de oração junto comigo. Eu era líder e eles estavam ali, inclusive eles ficaram na igreja principalmente pelo trabalho de oração que a gente fazia na igreja. Eles chegaram na igreja por muitos problemas e ali a gente abraçou, ajudou em oração, um aconselhamento, enfim, né? E eles viram ali os frutos do trabalho e eles ficaram e continuaram e estão lá até hoje, graças a Deus. Então acontece que no segundo ano do aniversário dos filhos, ela não me convidou, mas provavelmente ela disse para o marido dela que tinha me convidado. O esposo dela é uma pessoa muito bacana, um homem de Deus, né? E ele estava acreditando que ela teria me convidado. Ela não tinha me convidado. Então, quando passou a festinha, ele chegou para mim e falou: pastora, você não veio na festa do aniversário dos meninos? E eu peguei e falei: irmão, é porque eu não fui convidada. Ele falou: você foi convidada. Aí eu percebi que ele não sabia que eu não tinha sido convidada. Aí eu meio que tentei dar uma, né? Falei: eu acho que eu esqueci. Eu acho que eu esqueci, desculpa ali e tal. E passou. No terceiro ano, o que ela fez? Ela manda um convite para mim. Ela manda um convite formal, tá? Me convidando para a festa de aniversário dos seus 2 filhos, que ia acontecer no mesmo dia, na mesma hora. E mandou o tema ali, da menina era sereia, do menino era... esqueci o outro tema. Era um tema para menino e um tema para menino, mas numa mesma festa. Então, e aí, quando eu vi o convite, né, eu agradeci ela o convite e tal, e fiquei pensando, né, que eu deveria ir dessa vez, porque já que eu não tinha ido nenhuma vez, ela mandou o local da festa, endereço tudo direitinho. Aproximando a data, eu fui na loja, comprei os presentes. Gente, sério, eu nem podia comprar, não podia nem gastar, a gente estava muito apertado. Mas assim, em consideração, né, e aí eu fui lá, comprei os presentes e fiquei pensando o que eu faria, né, e aí... eu ainda não tinha decidido se eu ia, mas pelo menos eu daria o presente para as crianças. E na véspera, seria no sábado, e na sexta-feira eu entreguei os presentes para as crianças. E aí eu falei para ela assim, tava ela, os filhos e o marido. Irmã, eu acho que não vai dar para mim ir no aniversário dos seus filhos, porque meu menino tá vindo, né, ele mora fora. Ele tá vindo e ele vai chegar exatamente à noite e eu tenho que estar lá em casa para receber ele, preparar uma janta para ele. Ela falou: não, fala para ele também é nosso convidado. Então, diante dessa situação, pessoal, eu fiquei assim, sabe, não dava, né, não tinha. E aí eu liguei pro meu filho e falei: olha, chega mais cedo, porque expliquei, né, vai ser o aniversário das crianças e a gente é convidado e tal. Ele falou: onde vai ser, mãe? Eu falei: mãe, e sério esse negócio? Eu falei: sim, ela disse que você também pode ir, de convidado e tal. Enfim, pessoal, só que meu filho, graças a Deus, ele decide não vir, nem vir para minha casa naquela noite. Ele viria no outro dia para o almoço, era almoço dia das mães, e ele viria para o almoço do dia das mães, porém ele não viria com antecedência não, tá? Ele falou: mãe, eu vou posar aí de domingo para segunda, mas de sábado não vai dar não, tá? E aí ele pegou e mandou o dinheiro do Uber para mim, gente, que eu tava tão apertada que nem dinheiro para Uber eu tinha, né? E ele mandou o dinheiro da Uber para mim, tudo, e aí eu me arrumei, mais o meu marido, né? E a gente foi para a festa de aniversário das crianças, que seria numa pizzaria. E eu cheguei, meu esposo, nós chegamos na hora que ela falou, olha, marcou para as 19h30. E quando nós chegamos lá, eu olhei, eles estavam sentados numa mesa bem próximo da entrada. Eu olhei para a mesa e as pessoas que eu vi lá,
E eu já percebi assim, mas como ela me convidou, eu, meu esposo, minha família, para essa festa de aniversário, e outras pessoas que eu acho que ela deveria ter convidado e não tá aqui na mesa, eu achei meio estranho, porém, a gente entrou. Só que quando você entra, você pega uma comanda ali, tem que fazer o check-in. E aí eu me apresentei lá no balcão, né, deu o nome das crianças da festa dela, né? E aí a mulher do check-in falou: olha, não tem ninguém fez reserva aqui para festa de aniversário. Quando a mulher falou assim, pessoal, eu fiquei gelada. Na hora que eu saí, eu esqueci de pegar o cartão. Sempre eu ando com cartão de crédito, mas eu não tinha levado. Mulher sempre tem várias bolsas, né? Então o cartão estava numa bolsa, eu peguei a bolsa que eu ia levar, né? E esqueci de pegar o cartão na outra bolsa e colocar nessa bolsa, na tal da bolsa. E aí não levei nem cartão de crédito. Eu não sei se isso foi bom ou ruim, né? Não sei. Falar a verdade até hoje. Porém, quando eu ouvi isso, gente, eu tava sem dinheiro. Lembra que eu não tinha dinheiro nem pro Uber? Sem cartão. Eu olhei para ela assim, ela tava sorrindo, com aquela cara, sabe aquela cara assim de satisfeita? Aí eu me aproximei dela e falei assim: uai, mãe, como é que é esse negócio? Ela falou assim: cada um paga o seu. Gente, me diz aí, como você convida alguém para ir numa festa e você tem que pagar? Ainda que foi numa pizzaria ou qualquer outro lugar. Aqui em casa, meus filhos, eles gostam, sempre que vai comemorar alguma coisa, assim, eles gostam da gente ir para algum lugar. Mas só vai a gente mesmo. E quando a gente se convida alguém de fora, a gente já avisa: olha, a gente vai comemorar lá, se você quiser ir, né, esteja à vontade, vai ser tal lugar, os valores são esse e tal. A pessoa já vai sabendo que ela vai pagar. Agora, me convidar para uma festa de aniversário, dizer que eu sou convidada dela, tá? Insiste para mim ir, e aí depois chega lá, quando eu chego lá, ela fala que eu tenho que pagar, mesmo porque, gente, era uma pessoa que sabia da minha situação financeira. Da igreja estava sempre ali, gente, né? Todo mundo sabe ali de uma certa forma. Igreja pequena, as pessoas sabem das situações financeiras todos ali, porque ali compartilha tudo, né? Pessoal, eu fiquei assim, eu fiquei sem chão, sabe? Meu marido, a gente ficou, porque nem eu, nem meu marido, a gente tinha levado cartão, levado dinheiro para isso, porque a gente tinha sido convidado para uma festa. E eu não, né? Para mim, na minha, sabe? Talvez eu fui inocente, mas para mim, se eu convido alguém para ir na minha casa, para ir em algum lugar, eu estou responsabilizando ali, né? Não é certo, pessoal? Eu fiquei assim, sem chão, senti humilhada. E ela ficou rindo, como se ela tivesse gostado daquilo que aconteceu. Se fosse uma outra pessoa, teria dado sei lá. Gente, eu só sei que eu fiquei sem nenhuma ação, eu não tive reação nenhuma, meu marido também não teve. A gente ficou ali de um jeito, quando o marido dela, uma pessoa bacana demais, viu a gente naquele constrangimento, naquela situação constrangedora, ele falou assim: esquenta não, pastor, que eu vou pagar. E eu fiquei, gente... Eu poderia ter saído e ido embora, tá? Porque o que ela queria, ela já tinha conseguido humilhar a gente. E ela tinha motivo para isso? Nunca. Por quê? Porque eu sempre honrei ela nos trabalhos. Sempre, tudo que eu ia fazer, que eu estava numa liderança, eu sempre dava oportunidade para ela, honrava ela nos trabalhos, sempre estive ali do lado dela, orando, sempre ajudando a família, sempre abençoando aquela família. E não tinha motivo nenhum para ela agir comigo dessa maneira. Mas ela queria humilhar. Ela queria, sabe, ali na frente das pessoas, dos convidados dela, dos amigos, dos parentes dela, e na frente daquelas pessoas que estavam ali na lanchonete, estava lotada a lanchonete. Fiquei muito triste, tão triste, gente, que eu não fiquei muito tempo mais nessa igreja. Eu já estava querendo mesmo sair de lá, mas depois disso, eu não vi necessidade nenhuma de continuar no lugar daquele, em que alguém faz esse tipo de coisa com a outra. Fiquei sem reação. O que você faria no meu lugar? Eu poderia ter saído e ido embora, mas eu não tive essa reação, eu fiquei paralisada. A gente sentou na mesa e só meu corpo estava ali. E eu não sei onde eu estava, sabe? Aí meu marido falou assim: vamos no buffet? Aí nós levantamos e fomos até o buffet pegar alguma coisa para a gente comer, enquanto a gente tentava digerir aquela situação. Eu fico muito sem reação diante de uma situação dessa, porque esse tipo de coisa, gente, nunca foi e nunca é e nunca vai ser, em nome de Jesus, uma atitude que eu teria com alguém. Pelo contrário, eu sempre tento fazer com que as pessoas se sentem felizes, qualquer
Eu nunca fiz acepção de ninguém. Eu nunca tratei ninguém melhor do que ninguém, pior do que ninguém. Sempre tratei as pessoas com muito amor, com carinho, entendeu? Eu tenho esse jeito meio, sei lá, rústico, às vezes de falar. Eu sou uma pessoa assim que, se eu tiver de falar alguma coisa, eu penso bem para falar, mas falo para a pessoa. Não sou de falar pelas costas, quem me conhece sabe disso. Não sou de ficar falando mal de ninguém para ninguém. Não sou de ficar invejando ninguém. Outro dia eu ouvi uma frase que diz assim, que o invejoso é aquele que você abre a porta para ele entrar, ele entra e fecha a porta para você. É mais ou menos isso que acontece. E foi isso, gente, que me aconteceu. E o que vocês fariam no meu lugar? Teriam a reação de ir embora na mesma hora? Ou vocês ficariam como eu fiquei, sentada na mesa, terminei de participar de tudo ali, depois sair embora, chegar em casa depois de... Nossa, gente, demorou cair a ficha, sério. Eu nunca imaginei passar por uma situação dessa. Mas, de uma certa forma, isso só mostra o mundo que nós vivemos hoje, como as pessoas são. E são aqueles que se dizem cristãos e que vão morar no céu, mas que ainda trata alguém e tem prazer de humilhar o outro, independente de quem ele é, como ele está. É uma forma de dizer, eu sou muito melhor que você. O que a gente ganha com isso, fazendo isso com alguém? Humilhar as pessoas, isso traz um bem pra gente? E bem que ela teve, que ela ganhou. Isso só mostra quem ela é de verdade. Só mostra que ela declara uma fé e age ao contrário aquilo que ela se diz acreditar. Porque eu acredito que quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma tudo em nós. A própria Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás e ele faz tudo novo. Eu fiquei muito chateada com aquela situação e eu confesso para vocês que até hoje nós ainda estamos tentando, sabe, entender tudo isso que aconteceu com a gente. A gente ficou muito triste mesmo. Gente, a ponto da gente nem conseguir congregar mais junto com essa pessoa. Eu perdoei ela, tá perdoada, mas ainda dói muito quando eu lembro disso. Dói muito. Significa que ainda preciso ser curada. Eu entendi que é como a gente é frágil. Como a gente é frágil. A gente é nada, sabe? A gente é como um cristal mesmo, que qualquer coisinha tá pedaçando. Eu já passei por muita coisa na minha vida e tenho lutado para superar todo dia, todas as situações. Mas eu creio que tudo isso faz parte de um processo. Não é verdade, pessoal? São os processos da vida. É Deus nos forjando o nosso caráter, nos mostrando a situação e nos mostrando aonde nós estamos e quem somos. É muito complicado, gente, sério mesmo, é muito complicado. Até hoje, quando eu e meu esposo, a gente evita muito falar sobre isso, mas quando a gente lembra disso, dói ainda dói. Mas eu declaro todo dia que Deus abençoe. Dia 7 foi sábado? Foi sábado. 8? Não, foi domingo. É aniversário dela. Ela faz aniversário dia 7, eu faço dia 8. Eu lembrei do aniversário dela, né? E orei a ela, pedi ao Senhor para visitar, abençoar ela, a família. É o bem que a gente tem que desejar, porque eu acredito que toda semente boa tem frutos bons. E é isso. É isso que aconteceu comigo. Eu espero que vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. Mas de tudo, gente, a gente precisa continuar orando, perdoando, porque o próprio Jesus disse que aquele que não perdoa o irmão, o Pai também não perdoa. Então, em obediência a Deus, declara perdão. Não importa o que fizeram com você. Não importa a situação que você está vivendo hoje. Alguém que você confiou, que você caminhou, que você amou, que você ajudou, que a pessoa, ela te fez um mal. E agora, o que você faz? Perdoa e segue com a sua vida. É isso que a gente está fazendo. Perdoando e seguindo em frente, porque nós estamos fazendo para o Senhor. E o próprio Jesus disse que tudo que vocês fizerem, façam como se estivessem fazendo para mim. Amém. Tudo bem que nós fizemos para essas pessoas, para essa família, e eu nunca me arrependo e nunca vou arrepender, porque tudo que eu fiz para o Senhor. Que Deus abençoe eles, que ela venha ser curada e liberta, de toda essa maldade. E que um dia ela venha se arrepender de tudo isso. Eu espero. Tá certo, pessoal? Então, bom, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários. Um beijo no coração de vocês. Está passando aqui uma playlist. Clica e assiste outros vídeos desse canal. Um beijo no seu coração. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!